Ao vivo lá em Porto Alegre, ele está de volta. Bom retorno. O bom filho a casa torna. Silmar César Miller, a casa volta. Tudo bem com você? Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia, nossos amigos do Terra Viva. Estamos aí de volta, firme e forte. Vamos lá. Então vamos lá. Uma boa semana. Boa semana. Firme e forte. O que temos para hoje antes de outros destaques aí no mercado financeiro e nas commodities agrícolas? Vamos lá. Mercado financeiro está vindo com o dólar operando em alta. Você tinha aquela série de quedas na semana passada. Uma pequena reação agora com alta de 0,6%, R$ 5,47 a cotação da moeda americana. Mercado de ações caindo bastante. 1,5% o índice Bovespa na V3. Mercado de commodities, começando pelo petróleo. Petróleo em queda no mercado internacional, um ponto percentual, US$ 65,90 o barril. Em parte, isso já pode ser consequência, está vindo do início das negociações com a Rússia, para tentar acabar com a guerra na Ucrânia. A Rússia é um dos grandes exportadores mundiais de petróleo, portanto, isso dá uma aliviada aqui na tendência de suprimento global, se tudo der certo com relação a essas negociações e a Rússia voltar ao mercado exportando seu petróleo de forma livre, o que não acontece atualmente. Mercado de commodities agrícolas. Olha, o café voltando a operar em alta, 2,1% agora há pouco. O Arábica, robusto em Londres, caindo, subindo mais, 3,3%. Açúcar também com alta, 0,5%. Boi gordo, mercado futuro B3 também operando com leve alta de 0,3%. Mercado de grãos na contramão operando em queda aqui. Soja caindo 0,3%, agora há pouco, milho menos 0,3%, trigo também com queda 0,2%, nada muito significativo. Algodão também cai na Bolsa de Nova York, suco de laranja também com queda 2,9%, e outro que cai é o preço do cacau, 0,2%, melhor dizendo. Esse é o retrato dos principais mercados, pelo menos por enquanto, nessa manhã de terça-feira, tá vindo. Ok, Silmar, vamos então para outros assuntos. Começando pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que respondeu às acusações dos Estados Unidos sobre práticas desleais de comércio e desmatamento ilegal que teriam motivado a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros. A entidade apresentou dados que comprovam a sustentabilidade e a competitividade do agro nacional. A investigação dos Estados Unidos tem como base a seção 301 da Lei de Comércio, que permite ao Poder Executivo americano apurar práticas comerciais que possam ser consideradas desleais ou discriminatórias e permite a aplicação de sanções de forma unilateral caso sejam comprovadas irregularidades. Os Estados Unidos apontaram 6 eixos temáticos na investigação: comércio digital e pagamentos eletrônicos, tarifas preferenciais, práticas anticorrupção, propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. Na defesa enviada pela CNA, foram apresentados dados e fundamentos legais que demonstram a conformidade e legalidade das políticas e práticas adotadas pelo país relativas a 3 eixos apontados pelos americanos: tarifas preferenciais, mercado de etanol e desmatamento ilegal. Os Estados Unidos são o terceiro principal destino das exportações agropecuárias do Brasil e um parceiro estratégico para o setor. O agronegócio brasileiro está intrinsecamente ligado ao mercado internacional, seja comprando insumos ou vendendo sua produção. O Brasil se tornou um grande exportador agrícola porque somos altamente produtivos e competitivos. A CNA tem confiança de que a investigação americana comprovará o compromisso não só do agro, mas de toda a economia brasileira no comércio internacional justo e baseado em regras claras. Bom, a CNA é uma entidade que tem que dar o seu parecer, né? Ela tem que colocar aí o seu ponto de vista, principalmente com as coisas que envolvem aí o agronegócio. Agora, não entendi o porquê dessa nota estar saindo agora. O pau está comendo faz 3 semanas, né? Quase um mês, e a nota saiu agora. Enfim, eu acho que tem que sair em defesa mesmo do agro brasileiro. Mas a gente sabe que os motivos são muitos outros, né, Silmar? Eu me lembro daquele velho ditado que é uma coisa mais ou menos assim: não basta a mulher do rei ser correta, ser fiel, ela tem que provar. Isso aí nós estamos rezando a cartilha para o pessoal, dizendo que nós trabalhamos tudo direito aqui, nós sabemos por A mais B. Eles sabem também, os motivos são outros. Bom, de qualquer forma, Davi, agora é formalização, né? Ou seja, na verdade isso aí já foi feito no dia 15, né?
Você só foi divulgado agora, ontem, mas entregue no dia 15, que se não me engano era o último prazo, final de semana agora. E junto com a resposta do Brasil como um todo, Itamaraty, uma resposta de quase 20 páginas de contestação, item por item, né? São vários itens no geral, né? Para o agronegócio ficaram 3 itens principais, que é a questão das tarifas preferenciais, né? A questão do etanol, que tem imposto lá para entrar aqui no Brasil, e a questão do que sempre vem à tona nessas questões, que é o desmatamento que os americanos chamam de ilegal. Então, a contestação da CMA está boa, você lá aponta cada item aqui, e contesta, justifica alguns casos aqui, ou explica, pelo menos, melhor o que aconteceu já no passado, que é o caso, por exemplo, do etanol, tinha uma tarifa, na verdade, zero até, para etanol americano entrar nos Estados Unidos, perdão, para o etanol americano entrar no Brasil. Depois houve a aplicação de uma tarifa de 18%, segundo a própria contestação aqui, conforme a OMC permite, você está dentro da legalidade, que é uma das reclamações dos Estados Unidos, lá, porque lá continuou uma tarifa de apenas 2,5%, e aqui passou para 18%. Não está faltando etanol aqui, não tinha por que manter. Ou seja, eles podem não ter gostado, a tarifa realmente é diferente, mas está dentro da lei, está dentro daquilo que permite a Organização Mundial do Comércio. Então não é uma coisa particular em relação aos Estados Unidos, vale para todo mundo, né? Bom, a questão das tarifas preferenciais, né? Segundo a contestação da CNA, é uma questão, elas são limitadas, né? São permitidas conforme o GATT, a Organização Mundial, antigo OMC, né? Que era chamado GATT, né? E que atinge apenas 1,9% do comércio com os Estados Unidos, segundo essa contestação. Ou seja, é quase nada, né? Em outros países seria bem mais abrangente essa questão das tarifas preferenciais que envolve produtos do agronegócio. E tem a questão ambiental, né? Que é uma das mais criticadas aqui pelos americanos, que é o chamado desmatamento ilegal. Tem uma boa contestação aqui da CNA, cita aqui os avanços que o Brasil fez nesse setor, em relação, inclusive, a outros países, próprios Estados Unidos, né? A questão do nosso Código Florestal, o CAR, né? A redução, que dá para se provar que houve realmente um desmatamento, embora ainda existam casos, mas há uma redução bastante palpável, dimensionável aqui, segundo esse documento da CNA, que se integra ao todo, né? Cada entidade, cada setor teve que fazer esse documento para contestar. E isso é uma contestação agora legal, ou seja, não é aquela questão lá de, bom, vamos botar uma tarifa aqui e não explica por quê, né? Não, aqui tem que explicar. Eles explicam por quê e nós sempre explicamos por quê, que não deve ser, por exemplo. E foi o que as entidades fizeram, da indústria, a CNI, por exemplo, fez a mesma coisa, ponto por ponto também as alegações com relação à indústria brasileira, setor de serviços também e assim por diante. Então está aí, agora está tudo no papel, né, com muita explicação. Vamos ver o que acontece agora, a partir de setembro, agora tem uma contestação dos americanos para ver como é que fica cada caso desses que foram contestados pelos Estados Unidos legalmente, ou seja, tecnicamente, e não simplesmente com o discurso de Donald Trump. Porque tem que juntar tudo agora e fazer uma pasta. Pega o material da CNA, todo o material da indústria, da área de serviço, etc e tal. E aí junta tudo e entrega lá. Porque, como bem disse a nota da CNA e todas as outras, algumas coisas estão muito arbitrárias e aleatórias, né? Então, por conta de caprichos e coisas que não têm contestação técnica. Resta saber se isso vai surtir efeito lá na Corte Americana e o que virá de contestação das nossas contestações pelos americanos. Mas eu ainda acho que tem que conversar. Tem que conversar. Contesta... Por enquanto está no nível do executivo, né? Não tem a ver com justiça ainda, né? Ainda É uma contestação de executivo, de governo brasileiro em relação, em suas entidades, em relação ao governo americano. Mas eu bato na Isso, tecla. independentemente de ações que são tomadas por empresas, particularmente, né, defendendo os seus casos particulares. Né? Tem muita ação, aí sim, inclusive algumas contestações na Justiça dos Estados Unidos por empresas brasileiras afetadas. Aqui são os argumentos legais das entidades e do próprio governo. Mas eu Faz bato... parte da praxe. Da praxe, mano. Bato na tecla, tem que ir lá e conversar, tem que dar um jeito de conversar. Parece que estão achando até uma solução para a guerra Rússia e Ucrânia, meio capenga ainda, mas depois do encontro do Trump com o Putin, e aí o Zelensky foi aos Estados Unidos, mais alguns dirigentes europeus, tem que conversar, tem que sentar e tem que conversar, contesta. A contestação é válida. Faz o pacotão, a pasta e manda entregar. Depois vem outra de lá. Mas
Se conversar, acho que fica mais fácil. Vamos seguindo aqui. As importações de fertilizantes em julho alcançaram um recorde histórico, somando 4,79 milhões de toneladas no mês, dados que foram divulgados pelo Ministério da Indústria e Comércio, MIDIC. O resultado representa alta de 15,6% frente a junho e de 7,1% ante ao mesmo mês de 2024. No acumulado de 2025, as compras externas somam 24 milhões e 500 mil toneladas, avanço de 8,8% em comparação ao mesmo período de 24, superando em 2,2% o recorde anterior, de 2022, quando foram importadas mais de 23 milhões de toneladas de fertilizantes. Entre janeiro e julho, a Rússia se manteve como principal fornecedora, correspondendo a 28,2% do volume comprado pelo Brasil, aumento de 18% na comparação com 2024. A China aparece na segunda posição, com participação de 21,2% nas vendas, e crescimento expressivo de 75,7% na comparação anual. No terceiro lugar ficou o Canadá, com 12,8% de participação e recuo de 2,25% na comparação anual. O gasto brasileiro com fertilizantes alcançou 8,8 bilhões de dólares de janeiro a julho, alta de 16% em comparação ao mesmo período de 24, reflexo do aumento do volume e dos preços. A Datagro pontua que o aumento se deve às incertezas geopolíticas, como o conflito no Oriente Médio e a escalada da disputa tarifária conduzida pelos Estados Unidos. A consultoria cita ainda que produtores anteciparam as compras para garantir o suprimento. Para o segundo semestre, a expectativa é que o mercado se mantenha aquecido. A Datagro avalia que 2025 caminha para novos recordes, tanto em volume quanto em valor. Bom, se tem crédito ou se tem caixa sobrando, é bom adiantar mesmo, né? Porque os motivos citados aí pela Datagro realmente representam um risco aí na questão geopolítica por conta de guerras regionais. Nós somos grandes compradores de produtos da Rússia e da China, por exemplo, e também a questão do tarifaço que pegou o mundo todo e não está resolvida. Então, acho que é uma boa notícia porque o pessoal parece que consegue manter com isso a produção com alguma tranquilidade em relação aos maremotos e tsunamis que podem ocorrer nos próximos meses. Como é que você vê, Silmar? Olha, Davi, era esperado e aconteceu justamente uma corrida à importação de fertilizantes nos últimos meses, por conta de um conjunto de fatores. Bom, em primeiro lugar, é normal já nessa época do ano uma importação maior para atender a próxima safra de verão, né? Ou seja, esse fertilizante tem que estar aqui a partir de julho, que quando começa o ano safra, no caso aqui 25, 26, né? Seu produtor começa realmente se precisar do adubo, vai começar a plantar, né? Então é natural já uma concentração grande de importações. E esse ano, claro, houve um apressamento maior por conta de dois fatores principais. Primeiro, a própria questão do tarifaço, que gerou toda uma incerteza grande no mercado internacional com relação a tarifas e o efeito das tarifas na disponibilidade de exportação de vários países, dos quais o Brasil depende em termos de fertilizantes. E tem, claro, particularmente a questão da Rússia, né? Com todo aquele burburinho em relação à Rússia, a ameaça de impor sanções aos russos, de repente proibir os russos de exportar fertilizantes, no caso do Brasil, particularmente, quer dizer, já havia rumores, inclusive bastante claros aqui, de que o governo americano poderia, aliás, ainda pode, né, impor sanções contra o Brasil por importar petróleo russo, caso a questão da Rússia evoluísse negativamente. Então, isso fez com que todo mundo corresse, né, por causa da extrema dependência do Brasil em termos de importações. Tu vê a nossa fragilidade e fica bem patente nessa questão toda, uma correria atrás de fertilizantes para poder assegurar o suprimento. Inclusive pagando mais caro, né? É outra consequência, infelizmente, negativa. Felizmente, por enquanto, parece que as conversações com a Rússia estão evoluindo nesse final de semana. Consequentemente, talvez não haja nenhum drama maior aqui no curto ou médio prazo, mas, de qualquer forma, por via das dúvidas, o pessoal correndo na frente, né? Então tá aí, pelo menos o fertilizante está garantido para a próxima safra, né, também. E fica aqui mais uma vez aquela lembrança. O quanto mais rápido viabilizar uma menor dependência de matérias-primas e insumos para a produção de fertilizantes, melhor. Já tem vários programas aí correndo no governo para tentar acelerar isso, né? Buscar a matéria-prima aqui mesmo. Claro que nós não vamos ser autossuficientes, mas que nós vamos conseguir pelo menos diminuir a dependência e ter um pouco mais de segurança, com certeza seria esse o caminho, né, Silmar?
Fundamental. Vai demorar um pouquinho também, infelizmente. Vai demorar. Bom, vamos para o IBC. Dependência é muito grande. É. Vamos para o IBCBR, então, o índice de atividade econômica que caiu 0,10% em junho, segundo o Banco Central. O índice, que é considerado a prévia do PIB, Produto Interno Bruto, ficou abaixo do esperado pelo mercado, que estimava alta de 0,05% no mês. O resultado levou o indicador do Banco Central a fechar o segundo trimestre com crescimento de 0,3%, segundo dados dessazonalizados. A agropecuária teve retração de 2,3% no mês, recuando 3,1% no segundo trimestre. Já a indústria apresentou queda de 0,1% e ganho de 0,1% no trimestre. O setor de serviços avançou 0,1% e teve ganho de 0,7% no trimestre. Na comparação com o mesmo mês de 2024, o IBCBR de junho teve alta de 1,4%. Já no acumulado em 12 meses, a alta é de 3,9%. Bom, Silmar, como é que você vê os novos números aí da economia? Bom, em primeiro lugar, é uma prévia ainda, né? O dado oficial do PIB só sai agora na virada do mês, né? Mas sempre sai o IBCBR, que é o Banco Central, tenta sinalizar, antecipar aqui uma tendência, né? Do crescimento da economia brasileira, representado pelo PIB, Produto Interno Bruto, né? Só que surpreendeu, realmente veio abaixo. A expectativa é que tivesse um crescimento fraco, já era esperado, até por conta do tarifaço, né? Só que veio abaixo, né? Houve uma queda no PIB nesse período, segundo essa antecipação do Banco Central, o IBCBR. Bom, no caso do agro, tem uma explicação clara, né? Não tem atividade agrícola nesse mês de julho. É época de entre safra, né? Terminou uma safra, está começando a outra, então é normal no meio do ano haver uma retração, como foi o caso aqui, 2,3% do PIB, pelo menos nessa preliminar aqui, né? Do PIB do agro. Bastante normal para essa época, nada que surpreenda. Então, outros setores, o comportamento também mais ou menos dentro do esperado, embora no conjunto realmente tenha ficado um pouco decepcionante essa queda, não era esperada. A expectativa que já havia, e isso era claro e ficou confirmada, é que seria um desempenho pífio, né, da economia por conta até dessas consequências do tarifaço. Era totalmente esperado. Só que talvez tenha surpreendido mais negativamente do que já se aguardava, tá vendo? Ok, Silmar. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Volta amanhã, quarta-feira, com a gente, tá bom? Combinado, Tavinho. Muito boa tarde para você e toda a equipe. Até amanhã.